Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Otávio Leal, Janprem, sempre conversando contigo a respeito de espiritualidade, de evolução, de chakras Kundalini, Tantra, iluminação, que é até a chamada principal desse programa. E hoje eu vou estar falando sobre os corpos sutis, sobre os nossos corpos sutis e unindo os mesmos, a visão de Kundalini e a visão dos chakras. É muito importante que você reflita sobre aquilo que eu vou estar compartilhando aqui, que você traga para a tua vida. São aulas mesmos que eu compartilho aqui, seja no Instagram, seja no YouTube. Hoje aqui no YouTube eu estou gravando. Eu tenho esse projeto de toda segunda-feira colocar um vídeo gravado no YouTube ou estar ao vivo com você. E aqui no Instagram eu estou ao vivo, então, para falar sobre esse tema corpos sutis. Nós vamos começar por ele, corpos sutis, por eles, no caso, e em seguida enveredar para os chakras e Kundalini unidos a essa visão dos corpos sutis. Hoje, uma noite fria aqui no Guarujá, mas vocês me aquecem, vocês me estimulam a sempre ser um professor, um instrutor melhor, e que tudo aquilo que eu ensine possa fazer uma diferença, possa ser benéfico para todo o planeta Terra. Então, vamos começar aqui falando sobre corpos sutis. Om Hara, bem-vindo, bem-vinda. Sempre absoluta gratidão a você que me acompanha, a você que estuda comigo, que faz parte da minha vida. E hoje eu vou estar ensinando, começando uma jornada contigo, falando de corpos sutis, Kundalini e os nossos chakras também. Eu quero começar essa conversa falando sobre os nossos corpos. Nós temos 7 corpos, pelo menos essa é a minha visão. 7 corpos também é a visão do Tantra, a visão do Sankhya e as visões de algumas escolas do Yoga, de algumas escolas da Índia. Eu tenho aqui um livro em minhas mãos que se chama Anatomia Esotérica, é um livro de Bruce Berger, livro grosso, de letras pequenas, e que fala muito das nossas anatomias sutis dentro da visão da Cabala, do Tantra, do esoterismo, das escolas rosacrucianas, que fala dos nossos corpos sutis dentro da visão das escolas de Crowley ou das visões da OTO, até mesmo da Wicca. E existe realmente muitas informações nesse livro, respiração, corpos relacionados com a criação, com a geração do universo e com a geração do nosso próprio corpo, ou dos nossos próprios corpos. Mas é um livro que fala muito e pouco ensina, como muitos são os textos aqui do Ocidente. Faz-se muitas analogias, mas não propõe uma ação. E é isso que eu quero propor hoje aqui para ti, para começar essa jornada de chakras, Kundalini, corpos sutis. O que é propor uma ação? Por exemplo, na minha visão, na visão da Índia, do taoísmo, nós temos 7 corpos. O primeiro deles chama Annamaya Kosha. Ana significa alimento, significa esse corpo formado por músculos, por artérias, por vísceras, por órgãos, por glândulas, por sangue e por vários outros elementos. Na Índia e no Tantra ele é chamado de Ana. Ana é alimento, Maya é ilusório e Kosha é corpo. E por que ilusório? Porque se eu paro de comer,
Se eu cesso a minha alimentação, esse corpo desaparece. Então, note, nós temos o Anamaya Kosha, que é o corpo físico, e em seguida temos o Pranamaya Kosha, que é um corpo astral. Prana, formado de energia, Maya é ilusório, porque ele vai e vem, ele não é permanente, e Kosha é corpo. E muito da espiritualidade ocidental vai trabalhar nesse plano astral, no corpo astral, ou por que não, no corpo prânico. O que que significa? Nós saímos em astral, limpamos o nosso corpo através de passes, benzimentos, energizações, buscamos contatos astrais com seres desse planeta e de outros também. Isso é trabalhar o corpo astral ou o corpo prânico. Mas nós também temos um Anamaya Kosha, que é o corpo físico. Então, o que que eu falo para ti? Nós temos que cuidar primeiro desse corpo físico, por isso que ele é o primeiro estudado nas escolas indianas, nas escolas sagradas. Por isso que, por exemplo, a escola indiana propõe o vegetarianismo, que hoje pode ser substituído pelo veganismo, para cuidar desse corpo, para não pôr coisas violentas nesse corpo. Propõe também respirações muito profundas, atividades físicas, propõe um cuidado com o corpo físico que envolve intestino limpo, banhos de toda forma, banhos físicos, jejuns que limpam o nosso corpo físico, que tiram as impurezas. Então, quando nós falamos de yoga, de tai chi chuan, de qigong, de aikido, dessa espiritualidade lá do Extremo Oriente e do Oriente Médio também, o primeiro corpo que você tem que cuidar é o corpo físico, que está relacionado com o elemento fogo, por vezes, que é a nossa ação, nossa garra, nossa luta, nosso carisma. E é interessante notar isso, o quanto que nós ocidentais abrimos mão do corpo físico quando vamos estimular os nossos corpos. Inclusive, muitas pessoas, eu vejo, elas se ocupam muito do corpo astral, mas elas esquecem que têm um corpo físico. Por isso que eu digo, o meu trabalho, hoje na Humane Amor, sempre foi trazer uma espiritualidade corporal. Daí o yoga, o taoísmo, o aikido, o karatê do, o kung fu, o teatro, para que você possa cuidar do teu Anamaya Kosha. Espiritualidade é cuidar desse corpo. Tanto é que Jesus dizia: vós não sabeis que sois o santuário de Deus, que o corpo é o santuário de Deus, é o templo de Deus, e o santuário de Deus que sois, teu corpo, é sagrado? Então, eu acredito muito numa espiritualidade que envolve o jejuar. Hoje eu faço muito jejum intermitente, isso limpa meu corpo, isso purifica o meu corpo físico, que é o Anamaya Kosha. O segundo corpo é chamado de Pranamaya Kosha, que é a nossa energia vital, ou nosso chamado corpo astral. É uma energia sutil, o prana é respiração também, e quanto mais eu respiro, melhor, mais eu alimento o corpo astral. Então, até para sair em astral, ir para outros planos, viajar para outros lugares, a respiração correta é o ideal. A respiração correta, que é extremamente curativa. A Nanda, minha companheira que está aqui, ela dá essas formações de renascimento, que nos ensina a respirar. Porque se você não respira direito, provavelmente você vai ter angústia. E angústia é muito perigoso, porque angústia é uma união de depressão com ansiedade. É terrível a angústia, é depressão com ansiedade. Para isso eu preciso respirar. Para alimentar meu corpo físico, eu preciso beber água. Eu vou beber água agora. Muita água, muitos alimentos vivos, crujivolismo, frutas, isso alimenta o Anamaya Kosha. E o corpo prânico astral, respiração correta. E os yogas são especialistas nisso, tanto yoga quanto qigong. No yoga, através dos pranayamas, que é o domínio da bioenergia através da respiração, e no qigong taoísta, através do
perdão, no taoísmo através do Qigong, onde Qi é respiração e Kung é domínio. Quando eu ensino o Reiki, dou iniciações em Reiki, eu ensino também o Qigong para quem pratica Reiki, para você dominar esse corpo prânico. E tanto a escola indiana quanto a escola taoísta vão trabalhar para aumentar a tua Kundalini, que é a energia vital, a energia da libido, para que você tenha muita saúde. Na visão indiana do Tantra, é importante que alguém te dirija, que alguém te conduza, alguém que saiba mexer com isso. E na visão do taoísta, práticas de Aikido, de Qigong, de Tai Chi aumentam o teu corpo prânico. Consequentemente, a tua saúde, a tua proteção energética, a tua vontade de viver, a tua alegria que vem de uma boa respiração e combatem essa energia da angústia. Então, primeiro corpo, físico, Ana Maya Coxa. Segundo corpo, Prana Maya Coxa, energético, astral. Terceiro, esse corpo prânico, ele tem relação com o vento, com o ar. Por isso que é muito importante você morar em lugares que não sejam poluídos, contato com a natureza. É muito importante que você more em lugares onde você tenha energia das flores vivas, dos lagos, das montanhas, do mar, aonde eu moro. Isso aumenta demais o teu prana. A prana é vida. E na cidade grande, algumas cidades grandes, não há prana, não há vida. Tudo é asfalto, tudo é barulho, tudo é confuso. Depois o terceiro corpo é o Kama Maya Kosha, onde Kama é desejo. É um corpo que nós temos que deseja tudo o tempo todo, ou tem aversão de um monte de coisas. Eu odeio tal coisa, eu amo tal coisa. O budismo trabalha muito para eliminarmos essa ideia de estar o tempo inteiro negando algo ou querendo algo. O Kama é o desejo. Então, nós temos um corpo de desejos. Esse corpo está ligado à terra, muitas vezes, dando muito valor para as coisas materiais. E quando nós damos muito valor para as coisas materiais, aquilo que é material tem valor, e não eu. E não eu. Você pode ver que todas as pessoas que ostentam, todas, ou quase todas, elas não têm valor nenhum em termos de humanidade ou em termos ecológicos. Nenhum. Pode ver que as pessoas no planeta que mais fizeram algo pelo planeta, ou pelo outro, ou pela ecologia, ou pelos animais, não são pessoas que têm muita coisa, ou muitas coisas. Porque quem está o tempo inteiro desejando para ter, ela dá valor para o que tem, mas ela mesma tem muito pouco valor. Então, o Kama Maya Kosha é aprender a observar a mente e não entrar tanto nos desejos, ou trabalhar com o conceito de desapego. Depois, o nosso próximo corpo se chama Ananda Maya Kosha, que é o corpo da bem-aventurança. E algumas pessoas que têm uma manifestação de Kundalini, nós vamos falar mais para frente, aqui no coração, ou pessoas que amam muito, que entram no estado de amor assim, que transcende o ego, elas chegam nesse estado de Ananda. Esses dias eu estava lá na Liberdade, tinha um mendigo, e muito pobre, e estava com muito frio. E eu comprei um casaco uma vez fora do Brasil, um casaco que eu adoro, eu saí com ele, um preto com umas listas brancas, e esse mendigo estava ali com muito frio, e eu dei meu casaco para ele. Eu falei: "Não, não vai passar frio". Eu fiquei tão feliz de poder ter dado. Então isso é Ananda, ou Anand, que é o corpo da felicidade, da beleza, do deleite. Então, através do Qigong, que são respirações aqui, ou da elevação de Kundalini, que nós falaremos mais para frente, você consegue despertar esse corpo, que é o corpo da felicidade. Aí temos o Mano Maya Kosha, ou Manas Maya Kosha, que é o corpo mental. O Ananda Maya Kosha, ele está ligado ao éter, ao espírito, à sutileza. O corpo mental, que não necessariamente tem relação com algum chakra, é o corpo dos nossos pensamentos, desse diálogo interno, que eu pergunto, eu respondo, eu pergunto, eu respondo, eu pergunto, eu respondo, eu conversando comigo mesmo o tempo todo. Esse corpo mental, ele tem relação com
o elemento, por vezes, ar, mente, alguns até no ocultismo falam que tem relação com a espada ou com as espadas do tarô, os naipes de espadas, mas o Manas Maya Kosha, o Mano Maya Kosha, ele é alimentado positivamente por textos sagrados, por leituras, por estudos também. Se você estudar música, hoje fala-se muito das sinapses das músicas. Alguns até têm falado que tem músicas. Hoje eu escutei várias aqui no Guarujá dessas músicas, aonde eu moro, existem músicas que os obsessores ficam esperando que nós ouçamos essas músicas para nos obsediar de tão ruins que são as músicas, em termos de ritmo, em termos de melodia, em termos de palavras ruins. Porque o nosso corpo mental, a boa música é absolutamente curativa para ele. Os bons textos, os bons livros. Então, nota, nós estamos viajando em corpos. Nós temos que cuidar do físico, temos que cuidar da nossa alegria, do nosso êxtase, se surpreender. Temos que cuidar da nossa respiração, que é o prana maya kosha. Não é só como se fala, somos corpo e alma. Sou corpo, mas eu vivo buscando experiências no astral, que é muito legal até, mas na minha opinião você tem que cuidar de todos os seus corpos, estimular todos os seus corpos, mexer com todos os seus corpos. Isso é muito importante. Depois nós temos o Buddhi Maya Kosha, que é um corpo ilusório feito de iluminação. É o chamado corpo do ser, que erroneamente nós falamos do corpo do eu sou. O ser, ele se manifesta quando não há eu nenhum. Quando você tira completamente a ideia de um eu, o eu pequenininho, o eu freudiano. O Buddha é quando há uma percepção tua com todos os seres. E esse corpo Buddha Maya Kosha, que é o discernimento do meu caminho de vida, de quem eu sou, é o discernimento de qual o legado que eu tenho que deixar para esse planeta, é o discernimento de viver uma vida que é a minha vida e não a vida do outro. Esse corpo, o Buddha Maya Kosha, ele é alimentado pela meditação, seja através dos mantras indianos ou do taoísmo, do silêncio, da observação da respiração, dos sons sagrados do taoísmo, do Tai Chi Chuan, que na minha visão, vou compartilhar isso contigo, é o mais interessante caminho, juntamente com o yoga, para você aumentar a tua Kundalini, tua energia de vida, o teu prana, a tua vitalidade também. Então, nota, todos os corpos são Maya Kosha, porque eles não são permanentes. Mesmo o corpo da iluminação, daquilo que é real, ele é chamado também de corpo solar, porque quando eu ativo esse corpo através de muita meditação, eu acabo sendo uma luz para mim mesmo. Você acaba sendo uma luz para você. Há um ser ensolarado, uma alma ensolarada. Mas todos os corpos, dentro da visão que eu compartilho aqui contigo, tem que ser muito trabalhado. Então, corpo ilusório feito de alimento. O que que você se alimenta? Que tal jejuar a partir de hoje? Que tal pôr alimentos mais vivos no teu corpo? Que tal cortar nem que seja a carne vermelha ou a carne de aves? Que tal cuidar também do corpo prânico, prana maya kosha, fazendo exercícios respiratórios, estudando o renascimento, fazendo os pranayamas do yoga, que são tão importantes. Você cuidando do corpo físico, você cuidando do corpo prânico. Uau! Aí você chega nesse corpo que é o mano maya kosha, que é o corpo mental, que você tem que estudar muito, você tem que ter palavras assertivas, palavras amorosas, palavras determinadas, que chama tapas, que são palavras fortes, e uma mente forte, uma mente serena também. E cuida também do teu Ananda Maya Kosha, que é o chamado corpo do êxtase, da alegria, não da felicidade passageira, mas da alegria, alegria de verdade. Cuida do teu Buddhi Maya Kosha, que é o corpo ligado
a espiritualidade, a prática espiritual. Quando você lê algo de espiritualidade, isso não é uma prática espiritual do Buda e Maya Kosha. Isso é uma prática do teu mental, do Manas Maya Kosha. Então, todos esses corpos, eles são ligados, eu vou estar falando bem mais para frente deles, eles estão associados aos nossos chakras. E sobre chakra eu vou estar falando logo aqui na frente com você. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu estou aqui no Instagram gravando essa aula, não estou no YouTube, tenho feito muita coisa no YouTube, aí o pessoal cansa de mim lá. Hoje estou só aqui com vocês e agora eu vou abordar o tema chakras numa visão geral unida a esses corpos. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Chakras. O que são chakras? São centros de energia que coordenam os nossos corpos. Então, existem chakras que coordenam o corpo físico, por exemplo. Existem chakras que coordenam o nosso corpo astral, que hoje é tão difundido na espiritualidade ocidental. Existem chakras que coordenam os nossos corpos mentais, os nossos corpos de Ananda, que é felicidade. Existem chakras que coordenam o nosso corpo intuitivo. Enfim, os hindus falam de 7 chakras, e na Índia esses chakras são chamados de rodas ou círculos, e são centros de captação e distribuição de energias. Então, se eu como um alimento que cuida do meu ana, maya, kosha, no meu corpo ilusório feito de alimento como frutas, como jeju, os meus chakras, os dois inferiores, Muladhara e Swadhisthana, vão distribuir a energia do alimento. Por exemplo, o meu Ajna Chakra no terceiro olho, ele não tem como ser alimentado com arroz, feijão, saladas, frutas. Nós temos chakras que são mais sutis e alguns que são mais físicos. E esses chakras, eles são alimentados por prana, por energia vital. Para quem está me vendo aqui, você vai ver uma figura de chakras. Esse primeiro chakra é o Muladhara, só quem está me vendo, quem só está me ouvindo não está vendo, que é um círculo que ele tem várias ramificações. No caso, o Muladhara são 4 ramificações, e o Muladhara cuida do alimento. Cada uma dessas ramificações, o chakra tem um núcleo, um centro, que é estimulado por um mantra no yoga, ou por pranayamas, e que no taoísmo é estimulado por Qigong e por movimentos das mãos. Então, cada um desses chakras que lembram um CD, sabe, um CD de música, eles distribuem energias, eles captam e distribuem energias através dessas ramificações, que são como se fossem rios, inclusive chama-se nadis, que vem de nadi, que é rio ou corrente. Eles distribuem pelo corpo essa energia. Então, ele capta e distribui. Se eu tenho um corpo aberto, por exemplo, ele pode captar um monte de coisas ruins e distribuir coisas ruins para o meu corpo. São as doenças psicossomáticas. Se eu tenho um corpo fechado, não. Se eu como, por exemplo, um alimento que tem muita violência, eu trago essa violência para mim, e os chakras vão distribuir essa energia violenta pelo meu corpo. Se eu como um alimento vivo, cheio de energia, ou bebo água, ele vai pegar isso e vai distribuir também. Nós temos chakras, os principais, os secundários também. Os chakras podem ser chamados de Padma ou de rodas também, e cada um deles tem algumas funções muito específicas, mas é importante entender, quando nós falamos de chakras, que eles são distribuidores de energia pelo corpo. Inclusive, eu tenho uma outra imagem aqui para quem está vendo,
que é uma imagem de várias correntes que passam pelo corpo, que são chamadas de nadis. Nadis, que o chakra pega energia e joga para todo o corpo, todo o corpo. Na tradição taoísta, nós trazemos muita energia para a barriga, para a barriga. E na tradição tântrica hindu, normalmente joga mais energia para o alto da cabeça. Essa energia que é distribuída é chamado de prana. Prana é um nome genérico para calor, eletricidade, para energia vital, energia que, por exemplo, tem muito na água, tem frutas. Eu estava sempre estou com os meus gatinhos aqui perto de mim, então o prana dos animais é uma maravilha, porque os animais nos amam, de crianças. O prana de uma livraria, para mim, é incrível. O prana de estar com a minha companheira, com a Nanda, é incrível. Quanto mais vida você trouxer para a tua vida, mais prana você tem. Vida, verdade, tome sol, hoje todo mundo fala sobre isso, respira melhor, é fundamental. E o prana, ele tem alguns locais específicos, que é no peito, se chama prana mesmo, respirar no coração. Apana, que fica no ânus, é um prana que faz com que meu intestino funcione. Nós temos samana, da região gástrica, nós temos udana, na garganta, e temos um prana chamado viana, que fica em todo os nossos corpos. Então, nota bem isso, os chakras, eles são locais onde o prana está entrando e saindo, entrando e saindo. Para isso que ele funciona, ok? Por exemplo, você pega os pontos de acupuntura, chama tsubos esses pontos, tsubos. Eles são pequenos chakras do corpo. Nós temos o IG4, que fica aqui na mão, que é um ponto importantíssimo para sempre estar sendo trabalhado. Shenmen, que fica na orelha. VC, acho que 17, no meio, aqui do peito. Você está sempre trabalhando na acupuntura, na massoterapia, na ayurvédica, nós temos os marmas, que são pontos. Os marmas são pontos que a ayurvédica e o tantra estuda. Tanto que os terapeutas tântricos, aqueles que realmente estudam, se dedicam, que seguem uma linhagem, que não sabe uma ou duas sequências de massagem, terapeuta tântrico sério, ele estuda marmas, que são os mesmos pontos da ayurvédica, que são interessantíssimos, interessantíssimos. Mas tanto os marmas quanto os pontos de acupuntura, os supôs, eles são chakras, digamos, menores. Os chakras principais, eles são locais que ficam na coluna vertebral, estão em vários corpos, estão no corpo físico, no corpo prânico, no ananda, que é o corpo da felicidade. É como se estivesse atrás e na frente esses chakras, toma conta de tudo. Tem chakras que manifestam-se no astral e outros no corpo. Apesar que nas grandes escolas de espiritualidade é importante cuidar dos chakras do corpo físico. Por isso que eu digo, a melhor prática espiritual, na minha opinião, é jejuar, é rezar, é fazer yoga, é fazer ticum e estar com a coluna alinhada, não com os chakras alinhados, porque os chakras acompanham a tua coluna vertebral física. Por isso que nos caminhos espirituais você precisa sentar direito, sentar com a coluna ereta, não importa qual escola você siga. Você tem que ter uma postura corporal adequada. E os principais chakras, eles são responsáveis, conforme você vai mexendo com eles, pela manifestação de uma energia chamada Kundalini, que é uma energia que a priori fica mais no chakra sexual, eu vou falar disso mais para frente. A priori ela fica mais na energia, fica mais na região sexual, e conforme nós vamos saindo do estado de Passu, Passu é uma pessoa adormecida, inconsciente, que segue a manada. Passu é uma pessoa normalmente fanática, religiosa, ou que faz tudo o que os outros fazem. Se você é um Passu, a tua energia Kundalini, que é da vida, da criatividade,
de fazer da tua vida uma obra-prima, uma obra de arte, essa energia Kundalini não vai fazer essa obra de arte acontecer. Não é que a pessoa vai ter uma vida simples, simplicidade é maravilhosa. Ela é uma pessoa boba, não é simples. Simples é a melhor coisa do mundo. Simplicidade, humildade também. Esses chakras, eles aparecem em vários livros, né? Eu tenho aqui, talvez um dos melhores livros é esse daqui que está na minha mão, Tantra, Sexualidade e Espiritualidade, de George Felsenstein, que todo terapeuta tântrico lê esse livro, estuda, entende o que é Tantra, entende o que é Tantra. Esse é o maior mestre que tem. E tem alguns capítulos que ele vai, George Felsenstein, falar aqui dos nossos chakras, né? O capítulo qual que é mesmo? O corpo sutil e seu meio ambiente, que é o que eu estou falando, de corpos sutis, de chakras, Kundalini. E ele dá uma definição bem bacana aqui de chakras, dos nossos veículos sutis. Ele apresenta aqui um tântrico em êxtase, fazendo uma meditação em êxtase. Aqui é Ramakrishna, que é um iluminado que manifestou o Kundalini, que ativou todos os chakras também, dando uma palestra em êxtase. Mas é bacana essa imagem aqui, para quem estuda Tantra, desse praticante, coluna ereta, ele é um Pachupati, ele está no meio da floresta, absolutamente concentrado, num estado de profunda alegria, Ananda. E esse livro ele vai estar falando também do Gopi Krishna, que é essa figura, para quem está me vendo, que é um mestre que escreveu um livro chamado Despertar de Kundalini, porque nós vamos falar mais para frente que Kundalini, quando desperta, para valer, você dá de cara com a vida e a morte. Você dá de cara com todo o universo, com a transitoriedade de quem nós somos. É um desmoronamento do nosso eu, ego. Então, não é todo mundo que quer isso. A gente precisa estar preparado para abrir mão desse ego, para se dissolver. Nós vamos falar disso num outro momento. E nesse livro ele vai estar falando aqui da medicina tântrica e vai estar falando dos nossos chakras, mas falando direitinho também. Como aqui ele fala do Anahata Chakra, que é um chakra que nós vamos estudar, e eu vou te ensinar também o Hrit Chakra, que é um chakra que sai desse maravilhoso, que é o chakra da realização dos desejos, que é um chakra mais usado pelos tibetanos e que ele é bem secreto. Pois bem, os chakras, eu vou estar também abordando isso num outro momento contigo, mas eles giram para dentro ou para fora. Para dentro você se torna médium, você é um ponto de irradiação, você tem paranormalidade, você sai em astral, você conversa com seres de outros planetas, você é vulnerável ao ambiente, porque você tem um chamado corpo aberto. Você é uma pessoa que precisa estar meio blindada para o mundo. Quando os chakras giram para dentro, você é uma pessoa muito sensível, você é uma pessoa que pega as energias do ambiente. E muitos terapeutas que se formam comigo, eu falo, você é corpo aberto, vai morar no mato, vai morar na natureza. Você sabe que eu formo terapeutas livres. Não importa que curso você faça comigo, em que momento você esteja comigo, você vai estar sempre eu ouvindo eu falar de ir até o fim nas coisas que você começa e ter liberdade. São os dois valores que eu ensino. Nunca desista de nada e seja livre. E entre os dois, prefira ser livre. Então, quando o chakra gira para dentro, você vai num bar, numa danceteria, você sente que você está recebendo um monte de coisa, porque seus chakras giram para dentro. É o chamado corpo aberto. E existem os chakras que giram para fora, chamado Dakshina Navartana, ou Sinestrogiro, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Então, os chakras, eles fazem esse movimento, para quem está me vendo, põe um monte de coisas para fora. E essas pessoas têm o chamado corpo fechado. O corpo aberto, ou quem tem esse corpo aberto, eu vou em algum momento falar muito disso contigo, que acho que eu sou uma das poucas pessoas que falam sobre isso aqui no Ocidente.
Tem até um menino que fala tanto de yoga, de tantra, um menino muito bom mesmo. Tem o Thiago Goulart, que é muito bom, que fala de tantra, e tem um outro menino, mas ele é tão preocupado em falar mal de tudo menos dele, provavelmente até ele sabe mais do que eu com relação a chakras, a Kundalini, dentro da visão hindu, né? Porque para ele só existe a Índia. Eu sigo muito a visão taoísta. Mas não adianta você ficar falando mal de tudo, ou quem faz bobagem com isso, ou quem usa o Tantra é negativo. Tem que ensinar, tem que ensinar. E eu gosto de falar que quem tem corpo aberto, metade do planeta Terra tem corpo aberto. Os chakras giram no sentido oposto o dos ponteiros do relógio. Então você recebe um monte de coisas. E se você recebe, você precisa tomar passes magnéticos, colocar cristais no corpo, tomar banhos de ervas, sabendo as ervas que você vai usar, tomar banho de sal grosso em algumas situações, porque sal grosso não limpa os chakras, não limpa os chakras. Esse é um conceito bem ocidental, é um conceito teórico. Limpar os chakras é jejum, é alimento bom, é respirar direito, é ter uma cabeça boa. O banho de sal ele limpa o teu corpo astral, o corpo prânico, o corpo sutil. Isso sim, banho de sal ou de ervas, cada pessoa tem que saber qual o ideal para ela, ok? Qual o ideal para ela. Então, os chakras ele tem duas formas de nós mexermos com ele. Um é o método interno, que eu desperto a minha Kundalini, que no taoísmo não chama Kundalini, temos outros nomes, pode ser despertar o espírito, não o espírito enquanto alma, é uma força de vida, e tem o método externo, que alguém desperta em mim os meus chakras, e desperta a minha Kundalini, que é através de uma iniciação, que é através de cromoterapia, de cristais, de banhos de ervas, que é através do reiki. Então, alguém põe em você. E tem um método interno que você trabalha para desenvolver os teus chakras, que você estimula os teus chakras assim, tá bom? Eu tenho aqui uma imagem tão essa. Eu não quero ficar falando mal do esoterismo dos anos 50, né, porque o esoterismo melhorou muito, evoluiu muito, mas o esoterismo trouxe essa ideia que os chakras vão meio para o lado, assim, e isso é uma bobagem que não tem tamanho. Tá? Os chakras estão alinhados na coluna, absolutamente alinhados com a coluna, e eles são estimulados com o aumento de prana, de novo, yoga, qigong, respiração correta, tá em lugares vivos, você vai morar perto da praia, teus chakras estão super ativos, morar numa montanha, fazer yoga. Nossa, yoga, se eu pudesse falar para todo mundo, faça yoga, faça yoga, faça yoga. Se você não fizer yoga, faz tai chi, faz tai chi. Essas práticas são incríveis. Mas quando você quer realmente estimular muitos chakras, você estimula a tua serpente, a Kundalini, para ela se manifestar pelos chakras, vir até o coração em algumas escolas, ir até o terceiro olho em algumas outras escolas, ou ir até a barriga, principalmente, que é a escola taoísta, bom, que é a escola taoísta. Em seguida, nós vamos estar falando, numa outra conversa, sobre os gantries, que são as válvulas de segurança dos chakras, falar sobre Kundalini e falar sobre nadis também. Meus irmãos estão gostando da aula? Hoje eu estou aberto aqui só o Instagram, meu YouTube não está aberto hoje para as perguntas. Então, se alguém aqui do Instagram quiser fazer alguma pergunta para mim, trazer alguma questão aqui para mim, sejam muito bem-vindos nessa questão que eu vou responder. A Jude pergunta, Otávio, como assim escola? Não entendi essa parte. Também não entendi a tua pergunta, Jude. Faz para mim. Às vezes eu me empolgo aqui, nem eu sei o que eu falei. Então eu fico muito concentrado. Eu falei de escola, alguma coisa, não entendi a tua pergunta. Tenta formular. E se alguém também quiser ajudar aqui,
a ajude a fazer alguma pergunta para mim enquanto eu respiro um pouquinho, sejam bem-vindos, tá bom? Eh, gratidão, Márcia, a ideia é essa, é sempre ensinar, ensinar muito, tá? Como resolver uma relação com o narcisista não é o tema de hoje, Cíntia. Hoje eu estou falando de chakras, de Kundalini, de nadis, mas eu fiz uma aula há pouco tempo falando sobre relacionamentos, né? Mas eu não tenho como sair muito. Por que que eu nunca saio de um tema? Deixa eu explicar para a Cíntia não ficar triste comigo. Porque vocês precisam de conhecimento para valer. A minha escola sempre eu dei conhecimento para valer. Você vê que as minhas lives ou no YouTube, enfim, tem tudo mais de 1 hora. Então, se eu pego um tema, eu prefiro não dar resposta boba. Por exemplo, eu teria milhares de seguidores se eu falasse de astrologia. Se eu falasse agora de previsões, o Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, o que que vai acontecer esse mês nos signos, eu teria milhões de seguidores. Mas uma que isso não serve para nada, e olha que eu sou um astrólogo antigo, Mercúrio retrógrado no céu, Vênus, Mercúrio agora saiu do retrógrado. Essas previsões, que é horoscopismo, na minha opinião também não serve para nada, porque a gente tem que olhar isso no teu mapa, não no céu. E quando eu falo de chakras, Kundalini, tem que ser para valer. Não chakras é um centro de energia. Não, vamos ver para valer. Se eu falo de relacionamento, tem que ser para valer. Então a gente pode falar de relacionamentos narcisistas, isso mais para frente. Vai ser um prazer, tá bom? E essa aula vai estar gravada aqui no Instagram, no YouTube também. Você pode entender melhor sobre o corpo aberto e ali sobre o corpo fechado. Em outro momento eu vou abordar esse tema também. Hoje eu falei só um pouquinho, tá? Daqui uns 15 dias vai sair um curso, daqui 10 dias de chakras meu, chakras Kundalini, corpos sutis. Inclusive essas aulas vão entrar lá também, eu estou criando mais conteúdo, né? Aí eu vou aprofundar o tema, mas você vai entender bastante coisa. Agora nós vamos aprofundar bastante alguns elementos ainda aqui nossos. Deixa eu só fazer uma anotação aqui, que eu preciso pôr nome nessas aulas também, para depois colocar. Falei de corpos sutis, agora vamos falar de Kundalini. Vamos lá. Om Hara, bem-vindo, bem-vinda. Kundalini. Essa palavra, Kundalini, é uma palavra que vem da Índia. Então é muito comum todos que tratam de Kundalini trazerem conceitos que também vêm da Índia, seja do yoga, seja do tantra, alguns conceitos muito livrescos, muitas informações de livros. E outros conceitos são pessoas que tiveram alguma experiência de Kundalini e compartilham conosco essa experiência. Inclusive no taoísmo e no zen budismo, que iluminou milhares de pessoas, não se usa o termo Kundalini. Nós vamos encontrar outros termos. Posso até aprofundar aqui que a iluminação dentro da visão do zen é diferente da iluminação dentro da visão do yoga. Ambos chegam no mesmo lugar, o Zen e o Yoga, através de métodos diferentes, e o reconhecimento da iluminação também é diferente. Isso vai ser um tema para uma outra conversa. Agora, Kundalini, quando ele é tratado dentro da visão da Índia, é uma união de energia, inclusive é uma serpente que fica, simbolicamente uma serpente que fica enroscada no nosso Muladhara Chakra, e nosso Muladhara Chakra, ele rege o sexo, os vícios, a comida. Então, a comida, os vícios, o sexo, o apego ao dinheiro pode acabar com a tua vida. Você pode jogar a vida na lata do lixo se você ficar parado ali, só pensar em comer, só pensar em sexo, só pensar em ter as coisas.
só pensar em avareza, ganância, que é o primeiro chakra, ou você põe Kundalini para cima, para ela chegar aqui no coração, no taoísmo na barriga, ou para ela chegar no terceiro olho, em algumas escolas tântricas e do yoga, não ela inteira, alguns fragmentos dela que são pranas, que são energias, e você, com essa subida, que é uma coisa prática, não é teórica, o movimento de Kundalini não é teórico. Então, essa é serpente que fica enrolada no períneo, por exemplo, algumas escolas se ficam sem fazer sexo, o homem principalmente, ele vai aumentando a libido, o desejo sexual, e essa energia acaba se manifestando. Tanto que vários santos que jejuam, que não fazem sexo, se manifestam em Kundalini. Ou você pode fazer uma alquimia do teu sexo. O próprio yoga tem o Sirshasana, o Viparita Karanyasana Mudra, que são posturas, você fica de ponta cabeça, na gnose chama arcano AZT, que você traz a Kundalini dos chakras básicos para cima. Ela é chamada de uma serpente de fogo, ela tem muitos tabus ligados à Kundalini, e mas a meta do yoga é colocar essa energia para cima. Tanto que eu sinto que tanto o yoga quanto o taoísmo são métodos muito seguros de você subir Kundalini. Outras pessoas fazem um método muito complicado, que é esse método que mistura teosofia, com eubiose, com espiritismo, com xamanismo, com tantra, com isso, com aquilo, e aí a Kundalini não se manifesta. Ou outras pessoas acabam tentando manifestar Kundalini se viciando em drogas, em álcool, se viciando em fumo, não fumo sagrado, tabaco sagrado não é isso. Esse fumo de quinta categoria que vende em padarias, que é o cigarro. Tem pessoas que têm emoções muito ruins, pensamentos extremamente egóicas. Aí a Kundalini, para quem está vendo uma imagem, você vai despertando ela, ela vai saindo por baixo. Você vai criando uma espécie de rabo astral, ela não sobe. Você vai aumentando ela, mas não tem como ela subir, porque para Kundalini se elevar, para você se elevar, é preciso qualidades morais. Nessa moralidade careta do mundo, essas regras absurdas do mundo. Qualidades morais é não matar, não roubar, não enganar os outros, é o desapego, é a veracidade. E quanto mais você aumenta essa energia, que é chamada de orgone ou libido, volto a repetir, ela não tem para onde subir, se você vai aumentando nos chakras inferiores, então ela começa a fugir, essa serpente, pela base da coluna, lá para cima. Ou para quem é muito baixo, muito rasteiro, ela sai por baixo. De toda forma, eu gosto de ensinar que para movimentar a Kundalini, é muito importante você cuidar do seu corpo físico. Eu estou falando bastante sobre isso. Você se alimentar bem, você respirar bem, porque essa energia é física, não é uma energia espiritual. Ah, eu vou rezar para Kundalini subir. Não, ela não é espiritual, Kundalini. Ela é uma energia de natureza neurológica e manifestação sexual. Quando você tem um orgasmo, é uma descarga de Kundalini. O orgasmo é uma manobra para você ter uma experiência de Kundalini nos chakras inferiores, o que é maravilhoso, mas ela não é uma energia espiritual. Ela é uma energia física, física. E, e o perigo de Kundalini é muito pequeno, porque nós temos uns nós nos chakras. Por exemplo, você pode ser corpo aberto ou corpo fechado, eu já falei isso. Para entender se você é corpo aberto ou fechado, eu vou te sugerir outros vídeos depois, aqui dentro dessas lições mesmo, que eu falo de corpo aberto e fechado, testes. Mas o corpo aberto incorpora, vê coisas. O corpo aberto sai muito em astral. O corpo fechado não sai em astral, não tem clarividência.
não incorpora. E volto a repetir, os 2 são bons. Tanto o corpo aberto quanto o corpo fechado, nós vamos ver isso mais à frente. Os 2 são maravilhosos. O planeta precisa de corpo aberto e fechado. É o temperamento introvertido e extrovertido. Quem é introvertido tem o corpo fechado, porque a pessoa se fecha, que isso é psicológico também. E quem é extrovertido se relaciona com o mundo. Então é o chamado corpo aberto. Até uma coisa que eu gosto muito de falar, quem é corpo fechado, que não tem visão, que não tem mediunidade, que não vai para o astral nunca, a melhor coisa para você abrir teu corpo, se você tem corpo fechado, saber o que um corpo aberto sente, é você usar ayahuasca. Outro dia eu tomei uma ayahuasca muito forte, ayahuasca mel, que é a microdose concentrada. Eu vi tanta coisa, senti tanta coisa. A Yananda, minha companheira, que é super médium, falou: agora você entende o que eu sinto. Falei, agora entendo. Porque eu já tinha tido experiências com ervas, tipo, com a medicina da floresta, com o rapé principalmente, mas aquele dia com essa dose mel, que se chama, ultra concentrada, nossa, eu fui para astral, eu vi coisas, conversei com um gatinho meu que já partiu. Nossa, passei por muitas coisas. Só que quem é corpo aberto, muito aberto, vê isso o tempo todo. E eu não é meu caso, eu não sou um método de incorporação, a não ser quando uso uma medicina como essa. E a melhor coisa para fechar o corpo, normalmente, é o Tai Chi Chuan, o Qigong, essas pessoas nunca incorporam, nunca recebem nada, porque você trabalha muito fechando o teu corpo astral. Agora, para a Kundalini subir, nós temos uns nós de proteção, é um tema que eu quero abordar bastante com você. Quero mostrar um desenho aqui dele, desses nós, que são chamados gantries, que são válvulas de segurança. É uma válvula que impede a Kundalini de subir. Inclusive, muitas pessoas que falam minha Kundalini subiu, eu sinto meu corpo pulsar, tremer, o magnetismo que hoje se fala, isso tudo é prana, mas não é Kundalini. Kundalini, eu vou falar para você de novo, quando ela sobe, você vai ter uma visão da morte, uma visão da impermanência das coisas. Você vai sentir sua personalidade egóica desaparecer. Não é qualquer pessoa que quer isso. É uma experiência devastadora a subida de Kundalini. Por isso que nós temos uns nós nos chakras. Eu quero falar disso num outro momento, mas esses nós, eles aparecem como essas figuras aqui para quem está me vendo, tá? Que a energia não sobe, a energia é segurada em 3 chakras, que é no Muladhara, por isso que é muito difícil sair do primeiro chakra, pôr a Kundalini para cima. É difícil no sentido, precisa praticar, precisa ser uma pessoa boa, jejuar, ajudar os outros, cuidar do corpo, ser gentil, ser amorosa, senão ela vai ficar lá, senão nós vamos ter uma vida sempre animalesca. Você subir, você sair, deixar de ser passu, como se fala no Tantra, que é um ser meio animalesco, animal no sentido negativo, que segue a boiada e se tornar um divya ou um virya. Virya é uma espécie de herói, alguém que não quer nada, que se livra de toda a maldade do mundo, fica longe da maldade. Ou se tornar um divya, que é um meditador de verdade, você tem que soltar esses nós que ficam um no sexo, um no coração. Por isso que é tão. Quando a gente chega aqui, eu sempre falo para os alunos: você quer mesmo despertar o teu anahata chakra? Você vai amar um monte de gente. Mas isso é bom? Sei lá, você vai começar a amar um monte de gente quando você chega aqui, tá? Um monte de gente. E como essa energia ela é fogo mesmo, ela acaba indo pela coluna vertebral, chama Sushumna, tem um canal, ela vai queimando e vai nos purificando. A oração faz isso, tá? É que muita gente associa Kundalini só ao yoga.
Eu vejo algumas pessoas falando de Kundalini, leram um monte de livros de yoga e ficam repetindo aquilo. Mas não, tem em outros lugares ela tem outros nomes. No taoísmo pode chamar de Shen, é um dos nomes. Ou quando está na barriga, energia primordial, ou energia do céu, energia da terra. Você vai se manifestando com essas energias pelo teu corpo e, e normalmente dificilmente alguém mexe com essa energia Kundalini. Quando eu era mais jovem, tinha-se muito medo de falar de Kundalini. Eu lembro que eu entrei na eubiose e não mexa com isso, o professor Ademar Ramos falava, não mexa com isso, não estude isso, não estude Tantra, não, isso aqui não. Mas você fala para um menino de 18 anos, é isso que eu fui fazer. Então, em algum momento, eu falo da minha experiência com o Kundalini, que foi uma experiência que eu tive fazendo muito yoga, mas muito mesmo, artes marciais, aqueles treinos de artes marciais, quem pegou nos anos 80, que você ficava 5 horas na academia fazendo kati, kata, que eu fazia karatê e kung fu. Fazia luta livre também, mas luta livre não mexe com essas energias, é mais o kung fu, que você trabalha o teu chi, que tem muito forte a espiritualidade, o kung fu e o aikido, na minha opinião. E depois também fazia muito yoga, eram aqueles alunos que faziam Swastika Yoga, com o pessoal Armando Austregésilo, João Júlio, dentro da Unioga, que o curso da Amor de massagem era dentro da Unioga, então era de Nilson Cruz, na Escola Ananda, Levi Leonel, meu mestre de Tantra, o primeiro, né? Nós ficávamos horas fazendo yoga, ia para a montanha, se enfiava em cavernas, fazia jejum. Aí um dia, e não lia um monte de bobagem, acho que ajudou muito, não ficava repetindo textos indianos, essas coisas. Aí essa energia Kundalini, que é uma energia feminina, é como se fosse uma deusa, alguns falam, uma deusa que te mostra a verdade, é como se fosse Kali, que apresenta as coisas para você como elas são, você sente aquilo, mas quando eu ensino chakras, Kundalini, corpos sutis, que é o que eu estou ensinando para você, eu vou ensinar um monte de métodos, sentando aqui perto de mim, para ativar teus chakras, para mexer com Kundalini de forma saudável, para trabalhar muito na barriga, para você ter mais saúde, meditações que envolvem essa energia, né? Aqui eu vou mostrar algumas imagens, né, de Kundalini para quem está vendo. Essa aqui é a imagem tradicional da Índia, de Kundalini se manifestando, e alguns símbolos ocidentais também. Nós temos essa serpente, como no caduceu de Hermes. A Kundalini é esse eixo central, para quem está me vendo, com a serpente enrolada em volta dela. Essa serpente, uma clara, uma escura, são as nadis, Ida e Pingala, que nós vamos estudar também em algum momento, que tem relação com as narinas, respirar direito, fazer os pranayamas. Aquela árvore da vida também tem relação com os chakras, com a Kundalini. Apesar que muita gente teoriza sobre essa árvore, eu sou a favor da prática, não só encher a cabeça de coisas, tá bom? Mas a Kundalini também é chamada da árvore da vida, da árvore do conhecimento, dessa árvore que está dentro de nós. Alguns chamam Kundalini do santo grau, que por vezes, ela aparece com duas serpentes em volta também, que representam Ida e Pingala. A serpente bíblica é todo um movimento indo contra o feminino, porque a serpente, a mulher, então as religiões patriarcais, que são meia dúzia, são contra a mãe divina, contra falar-se em Kundalini. As preces à mãe divina estão estudadas na Wicca, no Tantra, onde os terapeutas tântricos fazem um voto de devoção a um voto de devoção à grande mãe, a Lalita Esparta, a Lalita que está no nosso corpo. Os terapeutas tântricos, antes de tocar alguém, reverenciam a própria deusa Kundalini do próprio corpo para poder tocar no outro.
Por isso que quem é terapeuta tântrico nunca fala palavrão que envolve sexo. Porque se você xinga alguém, vá-se-f, está mandando a pessoa fazer amor, ou falar nomes de órgãos sexuais como palavrão, você está combatendo, falando mal do Tantra, da sexualidade sagrada, onde o pênis é lingam, que é bastão de luz, e a vagina é yoni, que é espaço sagrado. O poder do verbo, da fala, né? Então, a Kundalini, ela te põe em contato com o chamado Purusha, com o chamado si mesmo. Mas uma pequena manifestação dela, que você pode ter dançando, eu vou te ensinar isso. Você pode dançar para despertar a Kundalini. Eu quero falar da cura dos chakras também, que nossos chakras estão muito doentes em alguns momentos, é importante curar esses chakras. E fica aí todas essas dicas para você. Tem esse livro que eu gosto muito também, O Despertar Kundalini, de John Selp. O Despertar de Kundalini. Mas também em algum momento eu vou falar para ti de tudo que ele fala aqui, de todo o trabalho. É muito bonito, é um diário do despertar dessa energia. Bom, falei de 3 temas, né? Corpos sutis, chakras e Kundalini. São. Eu quero falar em outros momentos, aprofundar esse tema com você. Vamos ver se tem alguma pergunta baseada no tema, que é um tema que eu preciso de horas e horas e horas e horas para falar. Você sabe que eu tenho um curso de formação de terapeuta tântrico, e nesse curso dentro dele tem um curso de chakras, de Kundalini, de corpos sutis, de como mexer, de como lidar com isso. Só que, repetido, eu sigo a linha hindu e taoísta. Eu vejo algumas pessoas falando sobre Kundalini aqui, sempre dentro do ponto de vista do yoga, que é maravilhoso, mas existem outros pontos de vista também, que não podem ser negados. Pessoas que rezam muito, orações muito longas em jejum, têm uma manifestação de Kundalini, que pode ser chamado a cura pelo Espírito Santo. Tem outras pessoas que fazem danças africanas, ou aquelas danças tribais, aqui com os índios, mesmo a noite inteira girando, 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 e tem essa manifestação, que não pode ser descrita, Jute, até porque são experiências de cada um. É diferente. É diferente, tá? Eu acredito, Márcia, que não é legal harmonizar os chakras. Essa visão de harmonizar os chakras, ela é uma visão, a Márcia está me perguntando, uma visão do taoísmo. Aí dentro do taoísmo é legal harmonizar os chakras, que é o tai chi, o aikido, o qigong e o reiki. No Tantra e na Índia, a gente não harmoniza os chakras, a gente ativa. E é muito importante ter essa percepção. O que que eu busco? O que que eu busco? Eu busco ativar Kundalini ou equilibrar os chakras? São 2 coisas diferentes. Porque a própria manifestação de Kundalini, os chakras entram em parafuso. É como se você, Márcia, fosse 110 e colocasse uma tomada 220 em você. Porque a Kundalini, por onde ela vai passando, dentro de algumas práticas, ela vai subir e precisa ver se você quer isso. Por exemplo, eu me lembro uma coisa que algumas pessoas falam, quando o Kundalini começa a subir, vamos supor a Márcia, ela, Márcia, você tem filhos? Fala aqui para mim, se você tem filhos. Ou a outra moça que sempre está aqui comigo, deixa eu ver o nome dela. Eu tenho um pouco de medo de mexer no Instagram, ajude. Me fala quem tem filhos aqui. Filhos pode ser filho gatinho, cachorro, coisas assim que a gente ama demais. Fala para mim, assim, coisas que a gente ama demais. Então, se você tem filho, aí você começa a fazer muita prática espiritual. Nossa, a Márcia tem um filho de 33 anos, a Débora. Então, quando a Kundalini começar a subir, na hora vai bater assim,
talvez você nunca mais veja mais teu filho. Não vê teu filho como ele, você vai ver teu filho, tua filha, mas deixa de ser filho. Esses valores, sabe, a Márcia fala, ele tem 33 anos e é casado. Ninguém vai ter mais idades. Quando a controle sobe, a gente entende que esse negócio de idade não faz diferença. Que ser casado, solteiro, tudo isso vai embora. Que você vai ver teu filho como um grande irmão, como uma grande irmã. Eu, quando tinha 25 anos, que foi minha única manifestação forte de Kundalini, a minha se manifesta todo dia, porque eu faço Qigong todo dia. Qigong, ou Kung Fu, ou Tai Chi. E a Nanda está aqui, minha companheira, para dizer que eu não estou mentindo, todo dia. Aí é uma pequena manifestação de Kundalini através do prana, da energia, da energia. Mas a única manifestação forte que eu tive de Kundalini, na hora eu comecei a pensar, mas eu quero namorar umas meninas, eu quero viajar mais, eu quero andar pelo mundo, quero ir para a Índia de novo, eu quero ter um monte de gato, de cachorro. O que acontece? Ela sobe e desce. Porque quando a gente fala assim, Otávio, eu quero ter liberdade. Por isso que eu tenho um grupo lá na Humana e Amor, em São Paulo, é um grupo de liberdade. Deixa eu carregar só aqui o celular, a câmera. Eu tenho um grupo de liberdade em São Paulo, que chama Anima Soma. Eu encontro uma vez por mês, que a gente trabalha com dança, com celebração, com alguns exercícios de raicho, de falar a verdade, de gritar, cada mês é trabalhado uma coisa. Cada mês. É um domingo por mês. Inclusive, agora, domingo, hoje é dia 7, 8, 9, 10, 11, dia 17, né, eu acho, ou 18 de setembro, mas é um domingo por mês. Nós vamos ter um encontro que vai se chamar de Olhos Bem Vendados. De Olhos Bem Vendados. Que a gente faz vivência de muito toque, de muito abraço. E esse domingo vai ser de olhos vendados. Quem está de São Paulo, vão ficar 7 horas comigo de olhos vendados. Tira para ir no banheiro, para ir na padaria, volta. E convivências muito fortes, que é um grupo de liberdade. Lembra o Leader Training. Só que esses Leader Training é mais para ganhar dinheiro, para ser poderoso, para ser isso, para ser aquilo. O Anima não. Para ser mais amoroso, para se arriscar no amor, para dar uma banana para o mundo, uma banana para esses valores do mundo. O Anima Soma, a gente trabalha para você amar mais, e cada mês é uma coisa. Cada mês é uma coisa. E as pessoas não vão. Né? Eu tenho um grupo que, eu vou, nunca vou. Você não foi porque, eu fui porque era Dia das Mães, eu não fui. Sabe, você quer ser livre? Você vai comemorar Dia das Mães? Na verdade, a gente não quer ser livre. Eu não fui porque eu tinha uma festa do sobrinho. Você imagina eu indo numa festa de um sobrinho? Não que eu seja especial, mas tudo isso não faz o menor sentido para mim. Tem um casamento do seu melhor amigo, Otávio, você vai? Nunca, nunca. Mas é o melhor amigo, não, mas não vou. Porque eu prefiro ir dançar, eu prefiro estar na natureza, eu prefiro remar. Eu prefiro, cada um é de um jeito, eu não sou dono da verdade. A gente tem muito medo da liberdade. Muito medo da liberdade. Liberdade mesmo, liberdade de andar na rua e falar, agora você vê uma pessoa e fala, agora eu estou amando aquela pessoa. Você vai fazer o que com isso? Liberdade de fazer o teu trabalho, de falar a verdade para as pessoas, liberdade da mídia. Então, quando a Kundalini se manifesta, ou quando você vai desenvolvendo muita espiritualidade prática, não livresca, que é ficar lendo um monte de coisa, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre liberdade ou não. Ou você pode decidir meio a meio, não faz mal. Não faz mal eu ir num casamento, por exemplo. Outro dia minha filha mudou de casa, e eu liguei para ela e falei, depois de uns anos, pai, eu falei, filha, eu vou visitar a tua casinha. Ela falou, sério, pai? Eu falei, sério. Porque eu nunca fui visitar a casa dela. Aí você fala para mim, por quê? Porque é uma casa com sofá, com TV, ela tem um gato. Aí eu falei, eu vou meia hora aí. Porque quando eu encontro minha filha, eu falo, filhata, vamos lá andar de barco aqui na praia, vamos andar na floresta, vamos fazer Compostela, vamos para a Índia.
tem alguns valores que não fazem sentido para mim, mas se alguém quiser muito, eu posso até viver um papel, mas você está consciente do papel, ok? Consciente do papel. Eh, e aí, quando você vai tendo liberdade espiritual, isso não faz mais sentido. E na hora dá uma dor. Você vê Jesus, que não é a mesma coisa, lógico, mas ele fala para os apóstolos: "Larga tudo e me segue, tudo. Largue tudo e me siga, tudo. Família, laptop, iPhone, animais", é super difícil. Então quando eu tive essa manifestação de Kundalini, foi ela subir e descer, porque eu percebi que no fundo eu não queria essa liberdade. E aí o taoísmo, que não é tão radical quanto o tantra, eu fui criando uma liberdade muito maior. Hoje sim, eu moro sozinho, eu não vou em lugar nenhum que não faça sentido para mim, eu trabalho com o que eu amo, eu me alimento com o que eu gosto, eu vivo a vida que eu quero. E liberdade, eu vou falar uma coisa para você, anota aí, Márcia, liberdade é uma conquista diária. Ninguém é livre. O fato de você ser livre hoje não significa que você vai ser livre amanhã. Anota aí, o fato de você ser livre hoje não significa que você vai ser livre amanhã, ok? Liberdade é uma conquista diária. E essa liberdade que tantos falam espiritual é quando você você chega você se livra de um monte de coisa. Por isso que eu gosto de falar, desculpa eu insistir muito nisso. Espiritualidade é jejuar. Se eu pudesse resumir uma coisa, a espiritualidade é jejuar. A segunda é respirar direito. A terceira é ser livre. Que são valores muito fortes. Essa frase não é minha, tá, Júlia? Essa frase é do Roberto Freire. É bom citar quem falou. Liberdade, ser livre hoje não significa que eu vá ser livre amanhã. E quando você quer ser livre, você tem que fazer esse grupo comigo. Se você está em São Paulo, o Anima Soma, tem que fazer esse grupo. É um domingo por mês que a gente cria, a gente liberta seu corpo. Não é como líder training, que você pisa no fogo. Ninguém vai pisar em fogo. A coisa é muito maior que pisar em fogo. Não é ficar gritando aos berros que nem histérico. Não, é muito mais forte. É criar um conceito de liberdade que a gente se reúne uma vez por mês, libera o corpo, é para os fortes mesmo, é para os fortes. Técnicas de Raj muito fortes mesmo. O próximo agora é esse só de olhos vendados. Depois o outro a gente vai falar de ser um superstar na vida, de trazer um poder para a vida. Mas pouca gente quer ser livre mesmo. Então a Kundalini ela tem relação com liberdade. Eu acho que uma frase que eu gosto muito, que lembra a Kundalini, é: sem tesão não há solução. Sem tesão não há solução. E Jude, é isso que eu estou te falando. Se você chega nesse despertar, você não vai ser mais viúva. Você não vai ser mais Jude. Você não vai mais fazer aniversário. Você nunca mais vai comemorar aniversário na tua vida. Nunca mais. Você nunca mais vai comemorar Dia das Mães, nem Dia dos Pais. Você nunca mais vai ter gênero sexual, nem raça. Você nunca mais vai ser brasileira. Entende? Você entra numa outra dimensão. Você nunca vai ter uma religiosidade específica. Você chega num mundo onde tudo isso desmorona. Só que não é desmoronar dentro de um conceito. Por isso que a Kundalini, ela tem relação com o corpo livre. Um corpo livre. Eu defendo muito liberdade política, liberdade de expressão, liberdade poética, liberdade de escolher a tua profissão, mas eu defendo mais que tudo liberdade corporal. E é que vocês me veem sentado aqui, eu pareço uma múmia falando, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara de corpo, um cara de dança, de kung fu, o cara que gosta de fazer, de pular, de, enfim. E, e, e aí, quando você tem o corpo livre, o resto não faz muita diferença. Porque teu corpo é livre, livre para olhar, livre para falar, livre para dizer não, livre para amar, livre para ser um corpo descomplicado, um corpo que está bem moldado.
livre para curtir a tua vida. Então, o resumo de tudo isso que o Roberto Freire usava muito, eu adoro essa frase que é: "Sem tesão não há solução", para a gente fechar essa live maravilhosa. Sem tesão não há solução. O que é tesão? Tesão é libido, é orgone, tesão é kundalini. Kundalini é uma energia que faz eu ir aonde eu tenho tesão, não tesão, sexual. Quando eu tô com a minha Kundalini desperta, eu não vou ficar 3 horas na Imigrantes, 4 horas, por causa que é feriado. Você não tá nem aí, você dá uma banana para o feriado. Uma banana. Você faz teus feriados. Ter tesão é comer hoje como eu comi uma salada deliciosa. Ter tesão é estar com a minha companheira, com os meus gatos. Ter tesão é gravar aqui um monte de coisas com você. É ter tesão, é você, porque o tesão é a nossa biologia. Kundalini é biologia. Do que você está falando, Otávio? Kundalini é uma biologia, e biologicamente a gente faz o que gosta. Tá? O gato come carne porque a biologia dele pede para ele comer. O cachorro late porque a biologia dele faz ele latir. A gente perdeu essa resposta biológica. Todo mundo sabe o que fazer na natureza. As abelhas, os macacos, os gorilas, os golfinhos, as marés sabem o que fazer, a chuva, o sol, as moscas, as larvas, os micróbios, todo mundo sabe o que fazer. Isso é Kundalini, isso é libido, é a energia da ação que o Freud fala. E nós perdemos isso, o nosso corpo é duro. Eu acredito na psicologia corporal. Eu acredito em Reich, eu acredito em deixar sempre teu corpo livre. Eu gosto demais disso. E tudo isso é Tantra, tudo isso é Kundalini. A energia do sem tesão não há solução. Se você está em São Paulo, eu nem ia falar desse grupo, mas vai fazer, você vai amar esse grupo, que se chama Anima Soma. É um domingo por mês. É só para quem quer ser livre. Ah, Otávio, eu tenho o aniversário de não sei o quê. Então esquece esse grupo. Porque você vai chegar no domingo e falar, eu quero ir para um lugar que me dê mais tesão, que eu vou abraçar, que eu vou tocar, que eu vou falar, que eu vou fazer exercícios maravilhosos de teatro, disso, daquilo. Eu não posso falar como são os exercícios, porque sempre é uma surpresa. E você sai dali, uau, com uma energia. Aí depois de um mês volta, vamos trabalhar outra coisa. Sempre buscando liberdade. É para pessoas compromissadas, pessoas que não faltam, pessoas que pensam nos outros, pessoas que estão sempre ali. Sabe, hoje é a pessoa que fala, que parte para cima. Isso é ter Kundalini. Partir para cima. Ter uma atitude de superstar, sabe, de Fred Mercury, que com 75 anos vai lá e canta com uma força incrível. Então, tudo isso é uma manifestação psíquica de Kundalini, tá bom? Meus irmãos, gratidão. Estudem, se dediquem. Para quem faz sentido essa aula, espero que vocês, que possa ter feito uma diferença na vida, e desejando isso, né? Seja livre. Esse curso, infelizmente, não existe online, ele é presencial, não dá online, porque tem que ter um psicólogo junto, são muitas vivências, são grupos de 15, 20 pessoas, mas é só para quem é de São Paulo mesmo. É a coisa mais legal que acontece em São Paulo no final de semana, no domingo, mas disparado, disparado, tá bom? E é isso, seja livre, seja livre. A verdade vai te libertar, né, isso é tão importante pensar. Gratidão.